Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo, aleluia, esteja dentro dos lares dos meus irmãos, glória a Deus. Meus irmãos, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Hoje o nosso Deus vai falar conosco. Eclesiastes 6, versículo 12, aleluia. De fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nesta vida de ilusão? A vida que passa como uma sombra. Como podemos saber o que vai acontecer na terra depois da nossa morte? Meus irmãos, olha só. O que vão se preocupar com o que vai acontecer na terra depois da morte. Eu lembrei de algo aqui. Tem muitos anos não, deve ter o quê? Uns 10 anos, por aí já, quase 10 anos isso. Eu fiz uma viagem e conheci uma pastora. Uma viagem lá para o Nordeste, eu conheci uma pastora. No interior chamado Barro Duro. E lá, essa pastora passou meu telefone para uma amiga. E depois eu conheci essa amiga só por telefone. E essa amiga dela tinha câncer. Meus irmãos, e eu passei a orar por essa moça. E eu peguei um amor muito grande por essa vida. E quando eu orava por essa vida, o Senhor falava que ia colher ela. Oh, meus irmãos, mas é ruim. Você gostar de uma pessoa, aí você começar uma amizade com a pessoa e saber que Deus ia colher. Falei, Jesus, mas que luta é essa? Todo o período que eu orei por aquela irmã, meus irmãos, ela se expressava uma preocupação muito grande. Ela tinha uma filha e um filho. E o filho morava em São Paulo. Aí a preocupação dela era com aquele filho. Meu filho não é casado. O que vai acontecer com meu filho se eu morrer? E um dia, ela estava perto, ela estava bem doente. E o Senhor me mostrou que ia dar uma esposa para ele. Eu lembrei dessa palavra, chega veio no meu coração. E ele saiu de São Paulo para o Piauí e conheceu uma jovem. E ele casou com essa jovem. Eu não cheguei a conhecer ele, mas eu cheguei a falar com ele no dia que Deus escolheu ela. Eu orei com essa pastora. E a gente chorou junto, porque eu falei, tá chegando a hora. Era de manhã, eu falei, acho que não vai nem até meio-dia. Deus vai colher essa vida que você ama e eu também. O filho veio rapidinho de São Paulo até lá, chegou rapidinho. E ele falou, tô aqui com a minha mãe. Eu falei, abrace sua mãe. E ela tinha preocupação. Como que o seu filho ia ficar? Quando estava no final ali, meus irmãos, é tão engraçado quando o seu espírito vai sair do seu corpo. No final, meus irmãos, eu não estava lá, mas eu senti, eu falei, o pouco tempo que eu falei com ela antes de Deus escolher, é como se o espírito dela estivesse saindo do seu corpo. Aí ela já foi se desapegando. Ela falou, amigo, eu não te conheço. Chega, deu minha alma agora com essa palavra. Lembrei dela. Mas o meu filho já tem uma esposa. E meus irmãos, eu quero falar para os meus irmãos que nós não temos que ficar pensando, Jesus veio me colher hoje, como que vai ficar a minha filha, como que vai ficar a terra? Não! Porque esse mundo aqui está falando, é um mundo de ilusões. E aqui nós não temos que se apegar a nada. E ela era uma mulher que orava, e essa pastora, ela ainda tem a igreja. Eu amo essa vida. Eu preguei lá, meus irmãos, nessa igreja. Já tem um tempo, já não lembro quantos anos.
Eu lembro até a palavra que Deus me deu. Meus irmãos, eu cheguei lá, fui só conhecer. A minha irmã ia pro Barro Duro, assim, um interiorzinho, perto da minha cidade. Aí me levou nessa igreja, para me conhecer essa pastora. Quem sabe eu não vou lá dessa vez, quando eu viajar, né, meus irmãos? Porque Deus é de surpresa na minha vida. É tão gostoso buscar Jesus que Ele me surpreende demais. E eu cheguei lá e ela achava que eu era, meus irmãos, que eu era uma mulherzona. Ela falou pra minha irmã, achei que a sua irmã era uma mulherzona. Mas é uma jovem, me chamou de jovem. Por isso que eu não lembrei logo de cara, já me chamou de jovem. Eu não sei quantos anos. Eu sei que tem um bom tempo. E eu quero falar para os meus irmãos que ela chegou lá, eu cheguei lá e falei assim, prega hoje aqui na minha igreja. Meus irmãos, a Bíblia estava assim, fechada. Era outra Bíblia. Aí eu falei, Deus, o que eu vou pregar nesta igreja? A igreja pequena, mas cheia da unção, a igreja toda gostosa. De repente eu abri e comecei a folhear, meus irmãos. Meus irmãos, veio o vento do ventilador. E eu nunca esqueci. Deus me deu Salmo 1. Meus irmãos, foi uma pregação tão linda. A igreja estava cheia de jovens. Eu amo os jovens. E o Senhor foi me usando para os jovens. Oh, Deus, eu senti saudade agora. Quando eu for na minha cidade, eu quero ir lá. Ó, Lindalva, minha mana, vamos lá naquela pastora abençoada que gosta muito de mim. Vamos lá. E eu quero falar para os meus irmãos. Eu amo fazer a obra. Eu amo pregar. Pregar, meus irmãos, a gente não precisa de enfeitar. A gente só precisa ser verdadeiro com a palavra. E aqui, quando eu comecei a ler essa palavra, eu me vi aquele dia que foi tão lindo que eu conheci essa mulher. E através dela eu conheci a irmã Nininha. Era linda, a irmã Lina. Quem conheceu ela foi minhas irmãs. Diz que era um amor de pessoa. Era uma mulher amorosa. Mas eu gostei, eu falava com ela quase todos os dias. Eu orava por ela, mas de repente eu fui sentindo Deus tirando o seu espírito. E eu falei para a amiga dela que Deus ia acolher ela. Mas ela chorou, nesse dia. Meus irmãos, eu já passei tantas experiências com Deus. Você falar para uma amiga, para um filho, abrace sua mãe que Deus vai acolher. Meus irmãos, Deus me coloca em cada situação. Eu acho que é por causa desse meu jeito que eu tenho, que eu sou muito amorosa. Eu falo de um jeito, meus irmãos, que dói porque perder um ente querido é doído. Mas eu falo com amor e Deus tem dado graça. Eu lembrei dessa mulher que eu amei pregar naquele lugar. Foi muito bom. Pai querido, muito obrigada pela tua palavra. Jesus, nós não precisamos preocupar com nada. Após a nossa morte, como que vai ficar? Porque a própria palavra do Senhor, aleluia, já falou conosco. Que o Senhor cuida das nossas vidas até a 4ª geração. Pai, o Senhor vai estar cuidando. Quando o Senhor chamar, o Senhor colher as nossas vidas, o Senhor vai cuidar dos nossos filhos, o Senhor vai cuidar dos nossos irmãos, o Senhor que vai cuidar da terra e tudo que há nela. Nós precisamos mesmo, papai, é cuidar das nossas vidas espiritual. E chamar o Senhor para trabalhar nas nossas vidas. E não ficar apegado com nada desta terra, porque aqui tudo é passageiro. Só não é passageiro o teu amor.
Jesus. Ajuda as nossas vidas a não ter esse apego pela terra, pelas coisas da terra. Saber que aqui tudo há um tempo determinado pelo Senhor nas nossas vidas. Abraça as nossas vidas, papai. Abraça as nossas vidas. Tira de nós, aleluia, o medo da morte, o medo, Senhor, porque o medo não é do Senhor. Guarda as nossas vidas, guarda as vidas dos nossos filhos, guarda os nossos sonhos, os nossos projetos, dá saúde para as nossas vidas, espiritual, papai, abençoa as nossas vidas espiritual, porque precisamos da graça do Senhor. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu fiquei emocionada, porque meus irmãos têm tantas experiências com Deus. Oh Deus, Deus sabe as coisas que eu tenho, que o Senhor já fez eu passar. Mas eu sou grata a Deus pelas experiências, porque a gente amadurece espiritual. A gente sabe que é necessário, que aqui tudo é um tempo. Meus irmãos, fiquem todos na paz.